Quem deseja ouvir a voz de Deus essa noite, diz: eu desejo. Então coloque-se de pé. Pastor Donifan é o mensageiro esta noite. A paz do Senhor a todos. Queridos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Enquanto os irmãos procuram, eu externo o meu apreço, a minha gratidão sincera ao pastor Eliseu, pastor Marcos, pela confiança de estar sendo alvo da vossa mercê, a graça de poder assumir essa tribuna, quando eu sei que é um lugar dos senhores, e para mim isso tem muita relevância. Deus continue abençoando a vida de vocês, os pastores, pregadores e mestres aqui no púlpito que têm sempre a primazia na palavra e têm a paciência de poder me ouvir. Deus abençoe esta igreja, a quem sirvo com meu coração no Senhor, presto meus serviços a vocês como um adorador. Desde 85, nas minhas idas e vindas, eu sempre estou por aqui. Romanos, capítulo 8. Eu vou ler apenas um versículo, porque aí fica fácil para nós podermos discorrer sobre o texto. Versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero falar sobre realidades para os que estão em Cristo e andam no Espírito. Eu falei mês passado aqui, somente nesse primeiro versículo, mas eu quero diluir um pouco mais o texto, falar um pouco mais sobre esse texto. Por favor, feche os seus olhos. Espírito de Jesus, eu te adoro por tua bondade. Eu te adoro, Espírito Santo de meu Senhor Jesus, porque tu aceitastes morar em nós. Eu te adoro, Espírito de Jesus, porque tu realizastes o mando do Pai em resposta à oração do Senhor Jesus, quando ele disse aos discípulos que não nos deixaria órfãos, que ele iria para o Pai, mas rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o outro Consolador, para que estivesse com os discípulos para sempre. Eu te adoro, Espírito Santo, porque tu viestes habitar em nós. Tu viestes, Espírito Santo, morar na vida da igreja e dar vida à igreja. Tu viestes, Espírito Santo, morar na igreja e vitalizar. Nós estamos aqui por causa da tua presença. Nós estamos aqui por causa da tua intervenção. Nós estamos aqui porque tu, Espírito Santo, és o representante legal do Senhor Jesus. Tu viestes aqui, Espírito Santo, nesta terra, para morar na igreja e completar o ministério do Senhor Jesus aqui presente, levando a palavra na vida do crente, nos moldando a imagem do Senhor Jesus. Continua, Espírito Santo, falando conosco, nos edificando, nos consolando. Oh, Espírito Santo, fala a este povo, Espírito Santo. Fala conosco, ilumina o entendimento. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos, Espírito Santo, da tua intervenção mais uma vez na vida de cada pessoa neste santuário. Opera, remove, Senhor, todo embaraço. Espírito Santo, anula toda aliança, Deus, toda aliança antiga, aliança, Senhor, com o maligno, aliança, Senhor, que traz, Senhor, peso e traz na vida da pessoa, Senhor, de maneira que ela não possa entender, que tu ilumines, quebra as cadeias satânicas, Senhor,
quebra, despedaça as amarras. Em nome do Senhor Jesus, nós falamos no mundo espiritual que toda a amarra, que toda a cadeia, que toda a seta do diabo seja neutralizado agora na autoridade do nome de Jesus e na ação sobrenatural do Espírito Santo, porque nós pertencemos ao Senhor. E todos dizem: amém. Por favor, se assente. Na última vez que eu falei nesta tribuna, eu mostrei aqui sobre duas características nesse versículo, duas realidades nesse versículo. A primeira realidade é que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Eu mostrei a diferença entre estar em Cristo para o segundo ponto, andar no Espírito. Este capítulo mostra como nós podemos viver a vida do próprio Deus, do ponto de vista de Deus. Este capítulo nos mostra o ápice do que Paulo queria transmitir à igreja que estava em Roma. A igreja de Roma, que não foi fundada por Paulo, alguns acreditam que fora criada exatamente no Pentecostes, quando Pedro levanta-se, prega aquele sermão tão impactante, quando havia pessoas de todas as nações, e quando eles ouvem a palavra, são impactados pela pregação de Paulo ou de Pedro, e quando eles voltam para o seu lugar de origem, eles voltam tão impactados por aquilo, já conversos a Cristo, que eles começam a falar para outras pessoas, e vai inundando, e vai tomando posse, o evangelho vai crescendo, vai falando de Jesus para as pessoas, e as pessoas se rendendo a Cristo. Neste texto, tem a fórmula de como você viver a vida vitoriosa. Todos nós podemos e devemos viver uma vida vitoriosa. Mas eu vou dizer mais, usando a palavra de Paulo, uma vida de alguém que é mais do que vencedor. Você não foi chamado para estar em Cristo para viver uma vida medíocre. Você não foi chamado para estar em Cristo e viver uma vida derrotada. Você não foi chamado para estar em Cristo e nada mudar na sua vida. Você foi chamado para ser transformado. Eu vou dizer de novo. Você foi chamado para ser transformado. Você foi chamado e colocado em Cristo. Você foi arrancado do presente século mal. Você foi transportado para a boa terra, para o reino do Filho do seu amor. Você foi plantado em Cristo. Cristo é a boa terra. Cristo é o mandamento de Deus para a nossa vida. Cristo é a lei de Deus em nós. Cristo é o nosso Shabat, nosso lugar de descanso. Eu não preciso mais viver guardando o sábado, eu não preciso mais viver guardando o domingo, porque Jesus é o meu descanso. Quem está em Cristo está guardando a lei de Deus. Quem está em Cristo, ele vive em novidade de vida. Quem está em Cristo, ele experimenta o melhor de Deus. Quem está em Cristo, ele recebeu a nova vida. Quem está em Cristo, ele precisa descobrir que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas pastor, vou dizer igual a Gideão, mas pastor, se Deus é comigo, por que todas essas coisas aparentemente ruins estão acontecendo com minha vida? Talvez você não tenha se apercebido de um detalhe, que para que eu seja mais do que vencedor, não basta estar apenas em Cristo. Eu tenho que andar no Espírito. Paulo está fazendo um contraste entre o homem nascido em Adão e o novo homem nascido pelo poder que brota da cruz. O homem adâmico, e aí, deixe-me dizer uma coisa para você que eu disse na última vez aqui. Todos nascem em Adão. Todo ser humano, quando vem ao mundo, ele nasce do pecado. Todos estão mortos em Adão. Todos morreram em Adão. Não existe um justo que se quer. Não existe, pastor, mas é criancinha. Todos estão
mortos em delitos e pecado, porque como por um homem entrou o pecado no mundo, importa também que seja retirado esse pecado por causa de Cristo. Então, Cristo lá na cruz já efetuou a nossa libertação. Mas a questão é, se alguém está em Cristo. Se a pessoa está em Cristo, então ela nasceu de novo. Se ela está em Cristo, ela tem perdão dos pecados. Se ela está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando você entra nessa dimensão, quando você percebe isso, e você deseja viver isso, então começa o processo, a metanoia, o processo de transformação. No capítulo 12, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A transformação acontece a partir de nós. Mas quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, mas a transformação é em nós, porque desejamos Cristo, desejamos andar no Espírito. Quem anda no Espírito sou eu, quem anda no Espírito é você, quem anda no Espírito é a igreja precisa aprender a andar no Espírito, porque quando você anda no Espírito, aí cumpre essa palavra, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Veja, a primeira realidade para os que estão em Cristo e andam segundo o Espírito e não segundo a carne, ou seja, você não se inclina mais para as coisas da carne. A sua visão não é mais terrena, mundana. A sua inclinação não é mais para pecar, viver pecando. A sua inclinação não é mais para viver na prática do pecado. A sua dimensão agora é Cristo. A sua dimensão de vida agora é obedecer à voz do Espírito. A sua dimensão de vida agora é se lançar em uma vida crucificada. E você ama Cristo de tal maneira que você caminha com Cristo, você se dedica a Cristo, você atenta agora para o seu homem interior, onde habita o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no mais profundo da minha vida, no mais profundo do crente. O homem, quando você olha para mim, eu olho para você, eu vejo apenas seu corpo. E no seu corpo, eu olho para você e não consigo ver o que está dentro. Para que eu veja o que você está dentro, eu preciso observar o seu olhar, eu preciso observar o seu falar. Quando você fala, quando você se comunica, você revela o que está dentro de você. Então nós temos uma alma, e com a alma eu me comunico com o mundo externo. Quando eu quero me comunicar com o mundo de Deus, eu tenho que me comunicar através do Espírito, meu Espírito, e é no meu Espírito onde mora o Espírito Santo. Então o homem é composto de corpo, alma e Espírito. Agora, quando Deus vai tratar conosco, Ele nunca vai tratar pelo corpo, depois da alma e depois do Espírito. Quando Deus vai tratar comigo e com você, Ele começa sempre no Espírito. Ele colocou o Espírito Santo, o seu Espírito no meu Espírito. Quando Ele colocou o seu Espírito no meu Espírito, Ele está dizendo: eu estou ativando a minha vida dentro de você. Você estava morto em delitos e pecados, mas agora estou dando vida, e vida com abundância. Quando Jesus morreu na cruz, Ele rogou ao Pai, e o Pai enviou outro Consolador. Ele começa a tratar conosco a partir do Pentecostes, não se esquecendo que Ele sopra por 3 vezes sobre os discípulos. Ele diz: recebei o Espírito Santo. Então já tem a promessa foi cumprida lá no Pentecostes. Quando chega no capítulo 8, Paulo está mostrando como funciona a dinâmica do Espírito. Paulo está explicando como funciona o viver na plenitude do Espírito. Paulo está me explicando para os romanos que existe uma vida além desta material, desta terrena. E aí eu posso entender que existe os crentes da alma e existe os crentes do Espírito. Eu conversei um dia desses com o nosso irmão Barroso. Não sei se ele se lembra, estava ali no estacionamento. E estávamos falando sobre isso, me veio aqui à mente. Eu até me senti empolgado para falar um pouquinho sobre isso. Veja, quando Deus começa a tratar comigo, Ele começa a partir do meu espírito. Deus não trata logo com seus pensamentos, com as suas emoções, com a sua vontade. Não, Deus não faz isso. Primeiro Deus trata com o meu espírito. Quando o meu espírito, que também tem 3 dimensões. Paul Tillich diz que a palavra chai, vida, meu espírito é vida, tem a vida de Deus, o fôlego de Deus.
o fôlego das vidas, ele diz que tem cerca de 15 a 16 tipos de vida diferentes dentro do homem quando Deus criou. Agora veja, Deus está falando através de Paulo que existe a ação sobrenatural do Espírito Santo ativando o meu espírito, e aí eu tenho 3 áreas de relacionamento com Deus. Quando o homem é carnal e ele religiosamente levantou a mão, vem para a igreja, aceita Jesus, essa pessoa, ela precisa entrar na dinâmica do Espírito. A pessoa tem que nascer de novo para entrar na família de Deus. Eu não posso entrar na família de Deus porque eu sou da denominação A, B, C, D ou E. Para que eu entre na família de Deus, eu preciso entrar pelo novo nascimento. Ou, como havia uma lei romana que dava direito a um romano rico, dá o direito dele abençoar alguém, dando paternidade para essa pessoa. E tinha todos os direitos de filho. Paulo está usando praticamente aquele entendimento para explicar o que Deus fez conosco. Então veja aqui, quando você nasceu de novo, você tem que crescer, você tem que aprimorar-se, você tem que criar, você tem que andar nessa dimensão de crescer espiritualmente. Alguns não crescem e ficam só na dimensão da alma. E quais são as dimensões da alma? Mente, emoções e vontade. Quais são as 3 dimensões da alma? O crente da mente é aquele crente irracional, aquele crente intelectual, aquele crente que só tem significado para ele as coisas se tiver lógica nos mínimos detalhes. Se você explicou algo para alguém, errou, não está dentro da norma culta, não está dentro de um português erudito, esse cara, você perdeu a credibilidade para esse cara. Então, quando você conversa com alguém dentro da comunidade de fé, e você descobre que essa pessoa tem uma mente intelectualizada, é um cara culto, mas essa pessoa não se inclina para as coisas do Espírito. Para ele, isso não é uma realidade. Você percebe que ele é um crente da alma e na dimensão do Espírito. O crente do Espírito, como é que o pastor, nós lidamos com esse tipo de pessoa? Com intelectualismo. Se você coloca teologia, se você coloca filosofia, se você coloca sociologia, se você argumenta com ele na dimensão lógica, na dimensão intelectual, apenas na dimensão da psique, essa pessoa fica fascinada. Se vir um erudito aqui, mesmo que não seja crente, mas se ele falar umas palavras bonitas dentro da norma culta, falando de história, falando de filosofia, aí essa pessoa fica, viu, rapaz, aquele cara muito abençoado, rapaz, que coisa tremenda. Existe o segundo tipo, é o da emoção. E pasmem vocês, a maioria dos crentes que eu conheço são crentes da emoção. Pasmem vocês, isso me chama a atenção porque os neopentecostais, eu não estou dizendo os pentecostais, estou dizendo os neopentecostais, se identificam muito com essa característica. As pessoas vêm para as comunidades de fé, saindo das bruxarias, do satanismo, da macumba, umbanda, quimbanda, quindomblé. E essas pessoas, quando chegam aqui, elas começam, aqui não, em outros lugares, das comunidades de fé que são neopentecostais, que adotam esse tipo de coisa, elas se identificam com o quê? Com roda, pular, bandeiro, atabaque, com um monte de coisa, e bate o pé, essa pessoa começa a rodar, e aí tem até foi na congregação Monte Carmelo uma vez, logo que eu cheguei, e vi um evento lá, e chegou um moço cantando, deixa o menino rodar, parece aquilo, e na internet você vê muita coisa acontecendo, esses movimentos pirotécnicos, e você dizendo pessoas que é a ação do Espírito Santo, aquilo ali não tem nada do Espírito Santo, ali é uma questão almática, não tem nada a ver com a ação sobrenatural do Espírito Santo. Tem a ver com alma. São crentes da alma. Pastor, eu mandei para o senhor, pastor Marcos, eu mandei para o senhor, mandei para o pastor Luciano também, mandei para o pastor Joel, um médico lá da USP. E ele trabalha com mesmerismos, hipnotismo. E ele mostrando como as igrejas neopentecostais são fáceis, as pessoas são fáceis de lidar com ela. Ele fez um teste, umas 50, 60 pessoas,
e conversando com ela, mandou levantar as mãos, mandou baixar assim, como se fosse uma igreja neopentecostal, baixou. Daqui a pouco ele disse, preste atenção à minha voz, olha o que é que eu vou dizer para você. Você vai acontecer assim, 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 assim. Ele baixa a mão, quando baixou a mão, ele foi do primeiro que estava um meio lerdo. Foi lá e pá! E aí, o pai da psicologia, que foi o aluno desse cara que descobriu, que inventou isso, ele começa a divulgar isso dentro das igrejas hoje, através desse mesmerismo, hipnotismo de massas. Nós estamos vendo, ele faz pá, pô, pá, e praticamente todos que levantaram a mão caíram e tiveram. Eu fiquei horrorizado, irmãos, porque parecia que estavam endemoniados. E ele disse, olha, todo tipo de hipnotismo é bom, porque bota para fora coisas que a pessoa tinha lá dentro. Aí eu disse, gente, nós estamos com um problema sério. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais primando pela palavra e pela direção do Espírito Santo. Nós estamos dando lugar a oba-obas, shows pirotécnicos. Isso é um prejuízo para a igreja. Parabéns, pastor Marcos Filho, pelo trabalho que o senhor está fazendo, conduzindo este povo para orar. Porque é através da oração que o povo começa a despertar para a palavra. Graças a Deus, pastor Eliseu, pelo trabalho que o senhor tem dado continuidade aqui, desde a época de 85, quando eu cheguei aqui, culto da palavra, culto de edificação espiritual, de não se aceitar nessa tribuna oba-oba, de não se aceitar nessa tribuna qualquer coisa, de não se aceitar nessa tribuna coisas pirotécnicas, shows que chame atenção para a glória humana. Não, querido, nós estamos aqui por causa dele, é para a glória dele. Então, como é que nós lidamos com o crente da alma? É com shows, é com oba-oba, é com pula-pula. Se disser, irmão, Jesus está aqui entre nós, um grupo de pessoas fica quieto, não fala nada. Mas se eu mudar o meu semblante, se eu mudar minha entonação de voz, se eu começar a dizer, eu estou sentindo, o anjo do Senhor está aí no meio da igreja, o anjo está passando com a espada desembanhada, eita, sinta, sinta. Crente da alma vai ficar todo arrepiado e vai começar a sentir que está anjo passando perto dele. Mas existe o pior tipo de crente da alma, pastor. Terceiro tipo de crente da alma é o crente da vontade. Se lembra, irmão Barroso, que eu falei para o senhor? Pior tipo de crente da alma é o da vontade. Esse não adianta intelectualismo, não adianta você explicar a Bíblia, não adianta dizer que tem anjo passeando no meio da igreja, sinta, sinta. Você não vai lidar com esse crente com nada disso. Esse é o pastor Eduardo Braga, é o pior tipo de crente. Sabe por quê? Porque ele só faz o que quer. Pastor não manda em mim, marido não manda em mim, meu pai não manda em mim, ninguém manda em mim, só obedeço a Jesus. Mentira! Esse tipo de crente da alma é um problema na igreja, porque são os facciosos, os crentes que são os da vontade, eles criam divisões dentro da igreja. Os crentes que são da vontade, eles andam fazendo coisas erradas, levando um contra o outro, falando, levando historinha daqui, historinha dali. É o que levanta um contra o pastor, e o pastor contra o grupo. Se o pastor não tiver maturidade espiritual, firmado na palavra, ele vai se deixar levar. Se o pastor não for um crente do Espírito, ele está fadado ao fracasso. Porque o crente da alma, você não lida com ele com nenhum desses tipos de coisas que nós falamos aqui. Sabe como é que nós lidamos com o crente da alma, pastor? Com cargo, com títulos, posições. Se você der uma posição ao crente da alma, na área da vontade, ele fica com você. Se você prometer, cumpra, porque se não cumprir, ele vai passar na cara. Você me chamou para cá, porque você disse que eu ia ser diácono, presbítero, evangelista, pastor, querubim ungido, semideus. O crente da vontade é um problema dentro das comunidades de fé. O crente da vontade, ele atribula a vida do pastor, ele atribula a vida da igreja, porque o disse-me disse dentro da igreja está por causa maior, a maior causa está por causa do crente da vontade. São desobedientes, eles só obedecem na sua frente. Meu pastor, meu mestre, meu doutor.
Ó, pastor, eu te amo tanto. Se você der uma cadeira para ele sentar aqui, pronto, ganhou o cara. Mas ele não vai ficar aí, porque se ele conseguiu ficar sentado aqui apenas num lugarzinho, ele vai sair lá do canto, vem para cá, daqui a pouco ele vai querer a cadeira do pastor. Crentes da vontade é um problema dentro da igreja. E Paulo sabia disso. Paulo sabia disso. E Paulo sabia que as divisões da igreja de Corinto estavam exatamente por causa da dimensão da alma. As dimensões da alma é um problema. E só são resolvidas quando você descobre que tem uma vida melhor, mais excelente para você. Quando você decide andar no Espírito. Então, meu irmão, se você começa a orar a Deus, é o que a Diga está fazendo, orando. Pastor, meia-noite, pastor começa a orar, 00:30, eu tenho acompanhado em casa. Sabe, irmãos, quando um grupo de crentes começa a desenvolver um desejo ardente, movido pelo Espírito Santo, ele é conduzido para a palavra, e a palavra apresenta o Espírito Santo como a solução de viver acima da mediocridade. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo nos conduz por vias que ninguém na carne quer ir. O Espírito Santo nos conduz por caminhos que um homem na carne ou um crente da alma não quer passar, porque só anda com Deus quem aceita o desafio de obedecer. Aleluia, glória a Deus. E aqui, pastor, eu posso entrar aqui então no primeiro ponto. Quem está em Cristo e anda no Espírito, eu nem falei ainda dos crentes do Espírito, né? Nem falei. Eu vou falar rapidamente. Já falei dos 3 tipos de crente da alma. Mas existem 3 crentes do Espírito. Existe o crente intuitivo. Ele intui das coisas de Deus. Porque o Espírito é composto de intuição, comunhão e consciência. Ele intui das realidades de Deus. Ele intui, ele tem a percepção do mundo espiritual. Segundo tipo, consciência. Ele tem consciência de Deus. Ele tem consciência das realidades de Deus. Ele tem consciência da dimensão do Espírito Santo. Ele tem consciência, ele sabe o que está acontecendo, porque ele tem consciência. Eu tenho consciência que Deus está aqui, meu irmão. Eu não preciso sentir Deus para saber que Ele está aqui. Eu tenho consciência, porque a palavra de Deus me revela. E eu nasci de novo, o Espírito Santo habita em mim. Eu sei que Ele está aqui. Eu tenho consciência disso. Aleluia. E a terceira dimensão do Espírito é a comunhão. Comunhão. Jesus, Ele vivia em comunhão com o Pai. E deixe-me dizer uma coisa. Jesus é desde as saídas eternas, mas quando o Filho de Deus é desde as saídas eternas, mas você não vai ver Jesus, o nome Jesus aparecendo no Antigo Testamento, porque Jesus só aparece na dimensão quando ele nasce, é gerado no ventre de Maria. Pastor, e antes? No princípio era o verbo, a palavra, o logos, e a palavra estava com Deus, estava dentro dessa dimensão de divindade. Então, antes de tudo, ele era a palavra. Ele era a palavra. A comunhão, havia plena comunhão. Pai, palavra, Espírito. Quando Deus resolveu resgatar o homem, desde toda a eternidade Deus sabia. Como é que ele sabia? Porque ele é onisciente. Não é porque Deus decretou que o homem ia cair. Não é porque Deus decretou que o homem tinha que cair, que o diabo é o diabo de Deus. Isso é uma falácia. Deus decretou por sua presciência, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Meu irmão, pela presciência de Deus, Ele viu que você andaria no Espírito. Agora veja, querido, comunhão, Deus vive na plena comunhão. Jesus orou ao Pai para que, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. A dimensão de comunhão é a dimensão do amor. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, ele foi derramado para que fossem apenas um. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, para que houvesse comunhão. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e o Espírito Santo só vem onde há comunhão, onde há união.
E ele veio para gerar unidade. Se eu não viver nessa dimensão de unidade, o Espírito Santo não está em nós. Para que eu tenha a presença contínua do Espírito Santo, eu tenho que orar por comunhão. Eu tenho que viver na dimensão de unidade e de comunhão. Eu tenho que buscar a unidade. Eu tenho que buscar a união. Eu tenho que ser um mesités. Eu tenho que ser um conciliador. Eu tenho que viver como Jesus, aquele que está no meio. Aqui o mundo estava desgraçado, mas Jesus está no meio. O mundo estava caído, mas Jesus está no meio. O mundo estava perdido, mas Jesus veio, está no meio. Hoje ele é o nosso mesités. E eu e você temos que seguir os passos de Jesus. Por quê? Porque ele deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Comunhão, intuição e consciência. Você que escolhe andar na dimensão do Espírito e deixar que você desenvolva a sua intuição, comunhão e consciência no Espírito, no seu Espírito, ou você ser um crente da alma, mente, emoções e vontade. A Bíblia diz que um homem espiritual, ele discerne tudo muito bem, mas ele de ninguém é discernido. O homem espiritual, ele conhece. O homem espiritual, ele percebe. O homem espiritual, ele chega na igreja, ele percebe o nível espiritual da igreja. O homem espiritual, quando ele chega, o ambiente não está bom. Ele percebe que alguma coisa está errada. Ele percebe que alguma coisa precisa de transformação. Quando ele olha para um crente, vai conversar, a pessoa está sorrindo, está abraçando, mas você olha para ele, tem alguma coisa errada com esse moço. O crente espiritual, ele percebe, porque ele está na dimensão de comunhão, ele quer a comunhão com o Pai, vertical, central e horizontal. Agora eu posso, expliquei, agora eu posso. Vou dos pontos que der para falar. Então, a primeira coisa que nós observamos, que se você está em Cristo, se você descobriu viver do andar no Espírito, para quem anda no Espírito, não existe mais condenação. O homem estava debaixo de condenação, mas quando ele passa a estar em Cristo, ele não tem mais condenação. Mas para que... E lá em 1 João, no capítulo 1, se disser que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Mas quando você olha o versículo seguinte, ele é a propiciação pelos nossos pecados, no plural. Então, há um pecado no singular e há um pecado no plural. Pecado no singular é o pecado de Adão. É o pecado cometido lá no Éden, que veio sobre toda a humanidade. Agora, pecados é o que você comete diariamente. Para você ter uma vida plena, uma vida no poder do Espírito, uma vida de mais do que vencedor e não viver mais pecando, aprisionado em pornografia, aprisionado em mentiras, aprisionados nos adultérios, aprisionado numa vida de hipocrisia. Um dia é uma coisa, um dia é outra, mostra uma cara na igreja, mostra uma cara em casa, diferente. É um crente de capa, na igreja é uma coisa, na igreja é outra, em casa é outra, que bate na mulher, que se arranha em casa e chega na igreja como se nada estivesse acontecendo. Se você não quer mais essa vida, você precisa aprender a andar no Espírito. Porque quando você anda no Espírito, você fica imune a essas coisas, porque o Espírito Santo, que te tirou do poder do pecado, que te conduziu a Cristo, lhe iluminou os olhos do teu entendimento, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, 2 Coríntios 4:4, meu irmão, é para mim e para você. Libertação é para crente. A gente acha que libertação é só para o povão, mundão lá fora. É não, meu irmão. Libertação é para crente. Você vem para a igreja cheio de problemas, cheio de pecado. Mas chega aqui, você começa a ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo te ilumina hoje e te conduz num batente, num degrau. E aí, irmão, o Espírito Santo te conduz. Você está lá, você sobe o primeiro degrau. Aí no outro dia o Espírito Santo te ilumina, você sobe o segundo degrau. E aí ilumina depois e vai te conduzindo. Andar no Espírito é um caminhar contínuo no Senhor. Nós precisamos aprender a andar no Espírito. Quem anda no Espírito, ele sabe que não há mais condenação para ele. Quem anda no Espírito, ele sabe que o diabo pode acusar, mas a minha consciência está tranquila, que eu não tenho mais condenação na minha vida.
Quem anda no Espírito, ele sabe que ele pode tropeçar, mas tem uma coisa, ele não vai ficar prostrado, porque ele nasceu de Deus. Ele anda no Espírito, ele diz: Espírito Santo, me ajuda. O Espírito Santo levanta, o Espírito Santo fortalece, o Espírito Santo capacita, e ele começa a caminhar para agradar a Deus. Ele sabe que os pecados do dia a dia já não são mais problema. Por quê? Porque ele não está olhando para a sua carne. Ele não está dando ouvido ao mundo pecador. Ele está dando ouvido à voz do Espírito Santo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Agora veja, queridos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não está mais em Adão, você está em Cristo. A segunda coisa que nós podemos observar nesse texto, veja o versículo 9 e 10 e 11. Diz assim o versículo 9 de Romanos capítulo 8. Vós, porém, não estáis mas no, se é que o Espírito de Deus habita em. Isso aqui é uma condicional de dúvida, né, pastor? Se você tem o Espírito de Cristo, você não está mais na carne. Se você estiver no Espírito, não tem mais nenhuma condenação. Diz o versículo 9: vós não estáis na carne. Ou seja, só está na carne quem não tem o Espírito. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Versículo ainda 9. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo. Mais uma vez, igreja, me ajude. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo. Agora versículo 11. E seu Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em nós habita. Então está dizendo, fazendo mais uma vez uma separação entre os que têm o Espírito e não estão mais na carne. Se você tem um Espírito, você tem um dono. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, meu irmão, somos a habitação dele. Olha, é isso que o texto está dizendo, que ele habita em você. O Espírito Santo habita na igreja. Nós não recebemos o Espírito do mundo, pastor Rodrigues. Nós recebemos o Espírito de Deus. Esse Espírito que é amoroso, conselheiro, ajudador, que nos guia a toda a verdade, é esse Espírito que você recebeu na sua vida. Glória a Deus. Você é morada, você é casa de Deus no seu Espírito. Você é morada de Deus no seu Espírito, meu irmão. E porque você é morada de Deus no seu Espírito, é motivo de você viver dando glórias a Deus. Você ficar de joelho e dizer: meu Deus, eu te adoro, porque eu sendo pó e cinza, tu viestes morar em mim. Ele mora na sua vida, meu irmão. Ele habita na sua vida. Se você tem o Espírito Santo, se ele mora em você, você caminha neste mundo com a presença de Deus. Você está no ônibus, você é morada dele. Você vai trabalhar, você é morada dele. Ah, pastor, mas eu não estou sentindo a presença dele. Não é problema, meu irmão. Basta você começar a adorar. Basta você começar a falar com ele. Basta você começar a orar. Basta você começar a dizer: eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Quando você começa, o Espírito testifica com você que ele está ali, que ele mora ali, que você é casa dele. Meu irmão, quando você tem esse entendimento, sabe o que acontece? Você começa a ficar esperto para agradar a ele. Eu não posso ser participante do Senhor, da mesa do Senhor, e participante da mesa dos demônios. Eu não posso ser participante do cálice do Senhor e do cálice lá do capeta. Nós temos que fazer a diferença de que lado nós estamos, na carne ou no Espírito. Se o meu espírito nasceu de novo, o Espírito de Deus habita em mim. Se o Espírito de Deus habita em mim, meu irmão, sabe aquelas piadinhas indesejadas? Sabe aquelas coisas que o crente não deve falar? E de vez em quando você está no meio, lembre-se, eu sou morada de Deus no Espírito. Vou pular aqui rapidamente, porque lá em
1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo, é sagrado. Mas vamos para o terceiro ponto. Nós somos, vamos para o versículo 11 mais uma vez. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Veja, nosso corpo, ele é vivificado, ou ele vai ser vivificado, como aconteceu com Jesus. Quando a pessoa não é morada de Deus, quando o Espírito Santo não está em nós só temos a certeza que vamos morrer, uma certeza de condenação. A gente não percebe essa dimensão de céu e inferno. Isso é uma coisa de religião filosófica. Mas quando você tem você anda na dimensão do Espírito, você percebe que o que o Espírito Santo fez com Jesus vai fazer comigo e com você. Hoje eu estou aqui e o pastor Marco está se cuidando, né, pastor Marco? O senhor, a gente estava lá no almoço, eu, ele, pastor Luciano, pastor Jean, e de repente o médico conversando lá e dizendo, falando sobre saúde e alimentação e nutrição, e de repente quando ele começou a falar, aí o pastor Marco, pastor, eu quero saber disso porque tem morrido muito pastor por aí, eu quero ver a Helena crescer, eu quero ver a Helena, aí eu falei, vai casar, e opa, pastor. Então, meu irmão, quando nós vivemos nessa dimensão de fé, na dimensão do Espírito, nós temos a certeza. Certeza de quê? De que seu corpo não vai ficar na sepultura. Pastor Rafa, já imaginou? Independente do que nós vivemos aqui, tamanho, se sou mais baixo, se sou mais alto, eu vi ali o senhor com aquele olhar de altura, 1,90 m. Mas quando o senhor olha para a Bíblia, existe a esperança proposta e gera convicção dentro de nós. Cristo em vós, esperança da glória. Existe uma promessa de que você não vai permanecer lá no túmulo, porque no momento, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. O poder do Espírito Santo habita na igreja. Se você é igreja, você tem motivo de adorar, porque você será lembrado até mesmo depois de morrer. Até mesmo na morte, nós seremos lembrados. Nós não ficaremos na sepultura. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque se cremos que aqui os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Estou antecipando o versículo aqui, me apressando, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. Morrer em Cristo, quando ouve isso, é consolação, porque os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E todos juntos seremos arrebatados, seremos raptados. Quem está na sepultura ou quem estiver vivo, nós seremos transformados e levados para o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos ver aqui o versículo 14, olha o que diz o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, então nós somos filhos de Deus. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se você é filho de Deus, meu irmão, o fruto você agora vai produzir fruto dessa nova vida. Você é conduzido pelo Espírito para produzir. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. 2, gozo. 3, paz. 4, longanimidade. 5, benignidade. 6, 7, fidelidade. 8 e 9, equilíbrio. O crente tem equilíbrio. Você tem o amor de Deus derramado no seu coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito, quando foi dado, Deus derramou o amor dele, meu irmão, na sua vida, no meio da igreja. Então, veja, ser guiado pelo Espírito é ser guiado ao amor e pelo amor de Deus.
Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você é conduzido para a dimensão do amor. E o amor, que é o fruto do Espírito, assim como uma tangerina, você descasca, é um fruto só. Mas quando você descasca, tem ali os 9 gomos. E o que encabeça é o amor. O fruto do Espírito é amor. Quando é que vem o amor? Em Gálatas, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora veja, você está sendo guiado. Se você é guiado, você é filho. Se você não é guiado, você está na carne. Se você é guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, você é filho. Mas o que me chama a atenção é que o Espírito Santo, ele está gerando essas características de filho em mim e em você. É isso que diz o versículo 11 e o versículo 22 de Gálatas capítulo 5. É ele que gera essas características de filho de Deus em mim e em você. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, foi o que eu li. Versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você precisa ser guiado pelo Espírito para ter características de filho de Deus. E aqui, queridos, gera direção e gera adoção. Ele gera direção para aquele que é habitação, mas ele também dá essa característica, diz que você está adotado por Deus, como diz aqui no versículo 13, porque se vivemos segundo a carne, morrereis, mas se segundo o Espírito mortificarmos as obras do corpo, vivereis. Nós temos que viver nessa dimensão para podermos ter em nós as características de filho de Deus. E aí, versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estades em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Veja, você não recebeu o espírito de escravidão. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Você não é mais escravo. Você não é mais escravo da carne. Você não é mais instrumento de Satanás através da carne. Você não é mais escravo da carne, do diabo, do pecado. Você agora é escravo de Cristo. Ele te comprou. Ele pagou o preço por você. Ele te arrancou do presente século mal pelo poder do Espírito, como eu disse aqui no princípio. O Espírito Santo te colocou em Cristo. E agora você foi adotado, como os romanos fazem. Você pode levantar a mão e adorar a Deus porque Ele te adotou. Você agora é filho. Você não é mais escravo, meu irmão. Você não precisa mais viver como escravo, mendigando. Você não precisa mais viver como escravo, olhando para baixo, resmungando de tudo, resmungando porque nada dá certo, meu irmão. Você agora é filho por adoção. Glória a Deus. Ser filho por adoção te dá o direito de dizer: Pai, Pai, olha para mim, Pai. O filho pródigo sabia que era filho, mesmo querendo ser chamado de trabalhador. Mas quando ele voltou, o pai o abraçou, beijou, mandou-lhe trazer a melhor roupa, botou o anel de herança no dedo, mandou calçar as alparcas nos pés. Meu irmão, você é filho, você não é mais escravo, você foi adotado. Isso é motivo de pular de alegria, meu irmão. Nós somos filhos. O diabo pode dizer: você me servia. Quantas vezes fui expulsar demônio, pastor? Quantas vezes fui expulsar demônio? Ali na praça dos bancários, expulsando demônio brabo. Ele disse: mas você manifestou um lá, disse: mas você me servia. Eu disse: glória! Olhou para mim: servia. Isso é pretérito, isso é passado. Eu agora sirvo aquele que está no trono. E porque eu sirvo aquele que está no trono, ele tem o comando, ele tem um cetro, e ele apontou o cetro para mim. Eu estou perdoado, não há mais condenação. Eu não sirvo mais a você, eu agora sirvo a Jesus. Ele testifica, Romanos 8,16, testifica no nosso espírito. Não diz apenas, não garante agora que você apenas não é mais escravo e é filho por adoção. Ele testifica.
ele fala, ele comunica, ele diz para você, olha, eu estou aqui, você é filho. De vez em quando o crente vai fazer uma paradazinha errada, né? Ou vai mentir ao Espírito Santo. Eu estou aqui. Aí de repente vai andando, vai mexendo, daqui a pouco passa. Passa na tela aquele negócio, alguma coisa assim que não deveria ir. Eu estou aqui. Testifica, você é filho. Você é filho. Você não foi chamado para se enlamear. Você não foi chamado para viver pecando. Você agora é filho de Deus. Viva como filho da luz. Viva como alguém que é filho de Deus. Ande nessa dimensão de filho, meu irmão. E o diabo vai ter inveja, vai ter ciúme, vai ter ódio, mas tem uma coisa: vai morder o rabo, mas você vai continuar sendo um filho. Versículo 26 e 27 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, ou as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O que é que eu aprendo aqui? É que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Ele ajuda, meu irmão. Ele não empurra você para baixo. Quem gosta de empurrar para baixo é o capeta, são os demônios. Quem gosta de empurrar para baixo é o pecado, empurra para baixo. Mas quando você quer morada de Deus no Espírito, meu irmão, o Espírito ele te ajuda. Você não sabe como orar, ele te ajuda. Você não sabe o que fazer, ele te ajuda. Eu não sei por onde vou, Senhor, estou afundado em dívida. Espírito Santo faz assim, assim, assim. Uma vez eu disse aqui, nesse púlpito, eu estava trabalhando, pastor, estava trabalhando na execução financeira lá da base, alguns aqui conhecem. Eu estava trabalhando, eu tinha que fazer uma planilha e ninguém conseguia acertar a planilha. E a planilha caiu na minha mão, num dado momento eu tentei, não consegui. Aí eu fiz assim: Espírito Santo, me perdoa porque por um momento eu negligenciei a tua presença. Espírito Santo, me ilumina. Como é que eu resolvo isso? Irmãos, o Espírito Santo falou assim para mim, no meu espírito: seleciona essa coluna, toque naquela tecla. Irmão, eu fiz curso daquilo. Aí o Espírito Santo, ele faça assim, seleciona essa coluna, tecle naquela tecla e depois ajuste. Irmãos, pá! Glória a Deus! Aí todo mundo olhou para mim: o que foi? Eu consegui! Aí todo mundo correu. Quando chegou lá, rapaz, ninguém conseguiu fazer isso, tu conseguiu. Aí eu disse: foi ele que me ajudou. Aleluia. Veja o que diz o versículo 26 e 27 ainda. É ele, e da mesma sorte, da mesma maneira, veja, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito, veja, irmão, é o mesmo, o que ajuda nas fraquezas, é o mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele intercede por mim e por você. Irmão, isso aqui é muito profundo. Interceder, sabe, irmãos, o Senhor está intrigado com aquele, mas aquele está precisando de algo. Pastor, me permita. Aí o Senhor precisa de algo, mas está em inimizade. Aí ele diz: irmão Donifan, o senhor que tem acesso lá, fala com ele. Aí Espírito Santo chega lá: pai, ele está precisando disso, mas ele não sabe o que não está sabendo pedir. É imperfeito, tudo que ele fala é imperfeito, tudo que ele fala tem só humanidade. Mas eu estou lá, eu estou aqui pelos méritos de Jesus. Tu me mandaste para lá para isso. Como resolver isso? A palavra é tua. Diga a ele que já está resolvido. Aí o Espírito Santo vem e diz: consola o teu coração. O Pai já sabe o que você não sabe pedir. Não precisa falar 4, 5, 6, 7 idiomas, mesmo que seja bom.
humanamente falando, no céu só existe uma língua: a dependência do Espírito Santo. Não precisa você falar com erudição com o céu, porque o céu entende todas as línguas. Foi Deus que confundiu as línguas, e lá no Pentecostes foi Ele que uniu aquilo que parecia Babel. Lá no Pentecostes, a Babel foi resolvida, foi unificada. Agora você é um só com o céu. Você é um só, nós somos um só. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vontade aqui na terra, como já é feita no céu. Já a paz, já a unidade, já a comunhão. Por quê? Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu acabo aqui, irmãos. Ainda tem mais uns 2 ou 3 tópicos, mas eu vou falar só isso aqui para... Acabou o tempo, meu Deus, acabou o tempo. Queridos, Deus continue abençoando ricamente, abundantemente, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Aleluia. Se é para fazer para Jesus, irmão, tem que fazer melhor. Para Jesus é assim, ó. Para mim isso aí até ficaria bom, mas para Jesus a gente bota a mão acima da cabeça, dizendo no mundo espiritual que é para Ele, e bate forte. Aleluia. Nós estamos trabalhando para terminar o culto um pouquinho mais cedo, sempre às 9h30, porque sabe, mas não vai embora agora não. Você esperou até agora. É o quê? São as... Não, eu digo, mas quem está saindo para lá é criança também? Não é? Não. Está vindo uma vida para Jesus. Olha que momento especial. São 2, a irmã já fez assim. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Então, já estão vindo as 2 primeiras pessoas que estão entregando suas vidas ao Senhor. E eu quero oferecer a você esta oportunidade. Você que ainda não aceitou a Jesus, não recebeu Jesus, não confessou Jesus como seu Salvador, saia do seu lugar, venha aqui à frente, junte-se a estas 2 vidas que aqui estão e nós vamos orar por você. Se você está afastada dos caminhos do Senhor, volte para Jesus agora. Nós vamos cantar uma única vez aqui a canção enquanto você vem. Veja se do seu lado tem uma pessoa precisando tomar esta decisão, afastada, distante dos caminhos do Senhor. Diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez errar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Aleluia, aleluia. Nós temos aqui Alexandre. É a primeira vez, Alexandre. Deus abençoe, seja bem-vindo. E aqui nós temos a Andressa. Alexandre e Andressa estão vindo para Jesus pela primeira vez. Não é, né? Sim, aplauda Jesus. É um momento muito especial. Esta é, sem dúvida, a mais importante decisão da vida de vocês. Nós vamos orar e, em seguida, vocês serão encaminhados a uma das nossas salas, vão receber uma palavra de orientação e uma lembrança da igreja. Se importam de fazer uma oração comigo? Pode ser? Podem fechar os olhos. Digam assim após mim: Senhor Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados. Recebe-me agora como um filho teu. Escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, eu quero nesta hora renunciar, anular todo pacto, toda aliança que eu tenha feito de forma consciente ou inconscientemente com Satanás, com os seus demônios. E faço uma aliança, Jesus, contigo, de te servir por toda a minha vida. Mediante esta confissão maravilhosa, estenda as mãos para cá. Pai querido, nós oramos juntos nesta hora. Senhor, eles estão te confessando diante da tua igreja que aqui está. E nós, como igreja tua, pedimos: escreve os seus nomes no livro da vida, firma-os na tua casa e na tua presença. Nós ministramos sobre a vida deles, no nome de Jesus. E a igreja do Senhor alegre e feliz diz: amém.
Antes de vocês descerem, por favor, fiquem de frente para a igreja. Nós queremos celebrar. Vamos dizer bem-vindos à família de Jesus, cruzando as mãos. Bem-vindos à família de Jesus. Aqui à direita, por favor. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Graças a Deus. Meus irmãos, quinta-feira temos o nosso culto de milagres, que tem sido uma grande bênção. Graças a Deus, os obreiros e obreiras do Senhor têm abraçado esta causa. Nós estamos orando, jejuando, clamando ao Senhor, e o culto de quinta-feira tem sido um momento extraordinário, maravilhoso. Convide alguém. Você conhece alguém que precisa de um milagre de Deus? Fala, olha, quinta-feira tem um culto que é o seu jeito, a sua cara. Deus vai entrar com providência na sua vida. Faça esse convite. Quinta-feira agora, 19h30, estaremos aqui. E olhando dentro dos olhos, olhe dentro dos olhos de alguém, por favor, e diga: aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Aleluia. Glória a Deus. Melhor do que o culto desta noite, só o próximo. Porque sempre melhorando no Senhor. Glória a Deus. Vamos terminar. Se você estiver com algum problema de enfermidade, principalmente enfermidade, ou alguma causa que você quer apresentar, uma oração de 1 minuto. Aproveite e apresente essa causa agora ao Senhor. Nosso Deus, estamos terminando este grande culto. Grande culto porque a presença de Jesus foi real. Grande culto porque foi a palavra de Deus que foi ministrada. Grande, Senhor, porque tu disseste, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Senhor, agora eu uso a autoridade do nome de Jesus. Repreendo todo o espírito de enfermidade que atinja algum irmão, alguma irmã aqui agora. Eu repreendo este espírito de enfermidade em nome de Jesus. Também oramos, Senhor, por enfermos que estão em casa, pela tua serva Ivone. Dá um restabelecimento rápido e completo à tua filha, Senhor. Ela é tua obreira. Nós repreendemos a fúria de Satanás e tomamos posse da bênção, da paz e da alegria, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, que juntos dizemos amém. Rio de Janeiro e Brasil. Vamos lá. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Paz do Senhor.